Se fôssemos dar um título à palavra, seria: a força da minha vontade, quando a minha vontade é a vontade dele. A força da minha vontade, quando a minha vontade é a vontade dele, de Deus. Isaías 1,19 fala: se quiserdes, querer é uma vontade, é o exercício de uma vontade. Querer. Se quiserdes e obedecerdes a palavra, comereis o melhor desta terra. Fale isso para a pessoa ao seu lado. Você gravou? Mas é facinho. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Fala para a pessoa que está ao seu lado isso. Eu acho que ele está falando de camarão. Eu acho. Eu gosto mais de camarão. Eu acho que é de camarão. Alguns acham que é de carne, outros de carne de porco. Outros, tem até quem pensa em salada. Eu tenho certeza que meu amor está pensando numa boa salada essa hora. Uma salada Caesar, pelo menos, né, meu amor? Mais ou menos. Com bacalhau, com bacalhau, tá certo, com bacalhau. Mas o comereis o melhor dessa terra traduz muita coisa, e eu quero que vocês caminhem comigo. Ela gera princípios de comportamento para os nossos dias, essa expressão. Onde a terra prometida deixa de ser um destino final e se transforma num estilo de vida. É viver o céu na terra. Comer o melhor dessa terra é viver o céu na terra. É você viver numa dimensão de felicidade, de suprimento, em que você não sinta falta de nada. Você pode não ter sobejando, porque quando se fala em vida próspera, não é vida que sobeja, não é vida que sobra, é vida que é suficiente nela mesma. Uma vida com saúde, uma vida com a família toda saudável, uma vida não arregalada, mas uma vida controlada, um equilíbrio financeiro responsável, geralmente gera um sentimento de aquisição muito grande. Porque você fala de resultados materiais, tangíveis, né, palpáveis, usufruto pleno do que foi prometido. Então é isso, comer melhor dessa terra, é você transformar a terra prometida na terra vivida. Comer o melhor da terra significa desfrutar da bênção espiritual e da bênção material. Efésios 1,3 fala: Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Quando eu falo com toda sorte de bênçãos, eu cito bênçãos materiais, porque fazem parte das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas, entretanto, porém, todavia, portanto, conquanto, se quiserdes, há aqui uma participação. Isso fala de escolhas que nós fazemos, opções que tomamos, direções que escolhemos. O se quiserdes, ele é muito abrangente. Isso para nós entendermos que nosso livre-arbítrio certamente nos proporcionará bênçãos ou maldições, aprovações ou desaprovações. O poder da vontade, ou ainda o poder da escolha, seria o tema da nossa palavra de hoje. Poder da escolha. A força da minha vontade, da minha escolha. Quando a minha vontade ou a minha escolha é a vontade e escolha dele. Ou seja, o entendimento de que não basta somente a vontade ativa de Deus,
ou a vontade permissiva ou passiva de Deus. Existe um plano e uma determinação que nós temos que ter participação nisso. Vão colecionando aí as ideias que nós vamos fechá-las. Romanos 8:29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, há aí uma escolha, mas há algo determinante além da escolha. Nossa vontade tem um peso imensurável na vontade de Deus. Tem uma frase de Albert Einstein que eu gosto muito, que traduz bem isso aqui. Einstein fala: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, mais poderosa que a eletricidade, mais poderosa que a energia atômica. É a força da vontade humana. Quando a força da vontade humana se une à força da vontade de Deus, nada segura, nada impede. Mas é necessário que haja a força da vontade humana para que você possa receber benefícios da força da vontade de Deus. Vamos analisar em 3 aspectos isso aqui, é onde eu quero chegar com vocês. O primeiro aspecto, prestem atenção: o que Deus fez, faz e fará não é resultado só da vontade dele. Interessante que isso aqui bota grilo na nossa cabeça, até ser explicado. Ou seja, para que você seja feliz, não depende só de Deus. Para que você coma o melhor dessa terra, não depende só de Deus. Depende do teu querer, depende do teu realizar, depende de você ter a força de vontade que Deus tem para a tua vida. É você tê-la também. Por quê? Porque Deus, diz o texto, que Deus quer que todos se salvem. Sim, Deus quer que todos se salvem. Mas a pergunta que eu faço: todos se salvam? Bastou Deus querer? 1 Timóteo 2,4 fala: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas todos os homens se salvam? Não, porque a vontade dele não é empurrada goela abaixo de ninguém. A vontade de Deus para a tua vida, Deus não exige que você a receba, não. A bênção de Deus é uma opção até para recebê-la. Porque apesar de ser a vontade dele, ela aguarda uma confirmação, uma vontade com atitudes direcionadas para aquilo, da sua parte, da minha parte. Porque muitos de nós não sabemos nem ser gratos, não sabemos nem receber algo de Deus. Como o texto nos fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. Mostra que não sabemos nem pedir, quanto mais receber. João 1,12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, existe um exercício de vontade, a vontade de receber. Receber Deus e, posteriori, receber de Deus. Sabemos que muitas igrejas, as pessoas entram nelas para receber de Deus. E se você quer receber Deus, elas dirão: não, eu quero receber de Deus. Mas receber Deus é uma responsabilidade que teremos com Ele.
Porque ele não é sujeito passivo no nosso coração. Ele é sujeito ativo. Determinante. A vontade dele nos é revelada pela palavra, para que seja escolhida e exerçamos nossa própria vontade, em sintonia com ela. Ou seja, e eu direi isso mais na frente de forma mais enfática, Deus sempre nos coloca numa bifurcação. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Quando na sua vida tiver uma bifurcação, nunca será Satanás que colocou. Sempre será Deus. Porque Satanás não te dá duas opções. Ele sugestiona. Ele te induz. Ele te envolve. João 10,10 fala. O que fala mesmo João 10,10? Hã? Não, o texto desde o começo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, mas antes ele fala assim, que Satanás veio para furtar, matar e destruir. Era o pedaço que eu precisava. Satanás veio para furtar, matar e destruir. A expressão furtivamente não é só de retirar, é de engodo, é de engano constante, mas engano persuasivo. Furto não é roubo. Muitas traduções falam, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas não é roubar, é furtar. É tirar de forma engenhosa, de forma a dissuadir, a enganar. Então Satanás não precisa de duas opções. Ele sempre te dá uma. E sempre justifica isso aí. Vamos entrar nisso mais na frente. Mas a vontade de Deus é revelada pela palavra. E quando ele apresenta a opção da palavra para que seja escolhida, ele exerce sobre a nossa vontade uma sintonia. Mas ele não te obriga a escolhê-la. Então, se você vê uma bifurcação, eu lembro de um filme, Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela chega naquela bifurcação e ela olha, não sabe que caminho tomar e pergunta para Satanás, que está personificado no gato, né? Seu gato, para onde vão essas estradas? E o gato responde, para onde você está indo? E ela fala, não sei. E ele dá um sorrisinho maroto e a célebre frase que eu já repeti muitas vezes para vocês. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso. Ele se aproveita da sua dúvida. Mas eu só lhe dizer o seguinte, que toda bifurcação é uma apresentação de Deus. E não de Satanás. Não foi o gato. O gato se aproveitou da dúvida dela. Satanás se aproveita da sua dúvida, da sua insegurança, da sua falta de conhecimento, da sua falta de ser pertinaz, de ser inteligente. É isso que ele faz. Por isso que João 10,10, ele vem furtar. Não vivemos o evangelho da irresponsabilidade. Ou seja, nós somos corresponsáveis pela nossa própria felicidade. Você é corresponsável. Se você se sente infeliz, não é Deus que está fazendo isso com você. É a sua corresponsabilidade que não está sabendo equacionar a vontade de Deus à sua vontade. Porque conhecendo a vontade de Deus pela palavra dele, a não ser que você não conheça a palavra,
Nos submetemos a ela ao exercermos nossa própria vontade, em direção à vontade dele. Nós somos responsáveis de andar em sintonia com Deus. É uma responsabilidade nossa, andar em sintonia com a vontade de Deus. Vocês lembram da história do cachorro? As histórias vão surgindo, que eu falo para vocês. O sujeito que arrumou um cachorro bravo para poder não ser assaltado, porque tinha muito assalto. E numa determinada noite, o cachorro late, ele abre a janela e grita para o cachorro, quieto! E o cachorro fica quieto naquele momento, ele fecha a janela, vai deitar, o cachorro late, ele abre a janela e grita, quieto! E vai deitar, o cachorro late, ele abre a janela e dá um tiro no cachorro. O ladrão vem e rouba os bens dele. Que história esdrúxula essa, né? Mas o que ela diz para a gente? Que muitas vezes a nossa consciência é o cachorro. E ao invés de resolver o problema, nós damos um tiro no cachorro. Nós estamos fazendo nossa consciência calar a boca. Estamos abafando o som que a consciência faz. Estamos aceitando aquilo que é inaceitável. Estamos domesticando o pecado e cumprindo Mateus capítulo 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A geração que mais conheceu iniquidade em toda a história do mundo é essa geração que nós vivemos hoje, onde a iniquidade foi oficializada, regulamentada, domesticada, e nós nem podemos criminalizar mais o que é pecado, o que é iniquidade. Pecado domesticado, virou lei. Nós não podemos anular nossa responsabilidade em cooperar com a vontade de Deus. Nós temos que manter a nossa consciência em pleno funcionamento, porque é ela quem vai nos guiar nos caminhos que o Senhor quer para cada um de nós. O grande problema é que Deus quer à direita, você vai para a esquerda, sem problema de consciência nenhum. Podemos exercer poder, vontade, ou recusar a vontade de Deus em nossa vida. O Salmo 78, 10 fala assim: não guardaram a aliança de Deus, não guardaram, recusaram andar na sua lei, recusaram, não guardaram e recusaram, esqueceram-se das suas obras, esqueceram-se, e das maravilhas que lhes fizeram, não guardaram, não quiseram guardar, recusaram a aliança. Qual o resultado que um povo desse alcança? O mesmo resultado que qualquer um de nós alcançaria. Atos 7,39 fala: ao qual nossos pais não quiseram obedecer a lei, não quiseram, rejeitaram em seu coração, não quiseram. Mateus 22, 3 fala: e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir, não participaram das bodas. João 5,39 fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, ele apresenta a palavra que gera vida, mas nós recusamos. Nós recusamos. É a vontade de Deus, mas é também uma escolha nossa. E nós recusamos. As coisas não acontecem somente porque Deus quer. O homem precisa querer aquilo que Deus quer para que aconteça na vida dele. Então tem gente que aponta o dedo em riste para Deus e fala: aí, aconteceu, aí Deus, o Senhor deixou fazer. Deus deixou, Deus insistiu, Deus ensinou, Deus proclamou, Deus verbalizou, Deus disse verdades, mas a gente não ouve, a gente recusa, a gente dá as costas.
1 Timóteo 3,1 fala: esta é uma palavra fiel. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Começa em nossa vida por desejar. Nós precisamos querer Deus. Nós necessitamos querer Deus. A força da minha vontade é imensa quando ela está em sintonia com a vontade de Deus. Eu preciso querer. Tudo começa com uma escolha, com uma decisão. Tua vontade só terá força no mundo espiritual se ela estiver em sintonia com a vontade de Deus. Escolha. Depois da escolha, devemos apresentar qualificações, mas tudo começa na vontade. 1 Coríntios 14:12 fala: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Não adianta nós querermos, nós temos que caminhar em direção ao querer, realizando o querer. Nós precisamos realizar o querer. Temos que desejar, mas temos também que edificar. Procurai com zelo os melhores dons, mas procurai. 1 Timóteo 1,18 fala: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combate por elas o bom combate. É uma conquista caminhar no que Deus quer da vida da gente. É um combate do espírito contra a carne, da sua vontade espiritual com a sua vontade natural. O homem, ele é tricotômico. O homem tem 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Ora, se nós devemos amar a Deus, nós temos que amá-lo nas 3 dimensões, e elas se manifestam de forma diferente. O nosso corpo, a nossa matéria, ama a Deus obedecendo a Deus, se submetendo à vontade dEle, porque carne não se converte, carne se submete, e a carne sempre vai te dar uma opção contrária ao Espírito. Eu já falei aqui para vocês que quando você fala assim para a carne, você vai fazer jejum. É uma guerra da carne contra o Espírito. Por quê? Porque a carne não quer sacrifício. A carne não quer sacrifício, principalmente o sacrifício dela. Tem uma historinha que fala que os animais de uma fazenda gostavam demais do dono da fazenda, aí os animais se juntaram lá e a vaca propôs: gente, vamos fazer um churrasco para o dono da fazenda. Vamos fazer um churrasco. Aí uma outra vaca puxou no ouvido dela: cuidado com o que você propõe, isso pode te custar caro. Aí a vaca entendeu a mensagem e falou: não, eu pensei melhor, vamos fazer uma galinhada que é muito melhor. Mas é porque o sacrifício do outro sempre é mais provável que o nosso. A nossa carne não quer sacrifício. Então carne só ama a Deus se submetendo à vontade dEle. Você quer que o seu corpo, a sua carne, a sua matéria, a sua natureza humana ame a Deus? Então submeta ela à vontade de Deus. A alma ama a Deus como? Se relacionando. A alma é relacional. A alma é relacional. Nós falamos que amamos a Deus, mas eu pergunto a você, nós convivemos com a esposa, eu convivo com minha esposa o dia todo, eu posso dizer que eu a amo. A nossa convivência tem construído um amor. Mas e quanto tempo por dia eu tiro para me relacionar com Deus? Quanto tempo você tira para se relacionar com Deus? Pare e pense no dissenso que é, no contrassenso que é. Eu perguntar para você: você ama Deus? Você dizer: amo. Como você vai amar alguém com quem você não se relaciona? Como?
É muito improvável isso. Você tem um jargão, uma frase já pré-ensaiada, que te diz que você ama Deus, mas você não ama a Deus se você não se relaciona com Ele. Porque o amor é fruto de um bom relacionamento. Quanto maior o relacionamento, maior será o amor. Certamente, eu passo, talvez, por alguns de vocês na rua e nem cumprimento. Não conheço. Não conheço. Ou seja, de branco aí, barbudo. Eu não te conheço ainda. É muito provável que eu passe por você na rua e nem te cumprimente. E você não pode dizer assim, poxa, o pastor, você não é pastor não, nem ama a gente, nem me cumprimenta. Não, mas não o conheço. Agora, se eu passo da rua pelo chegado, eu dou um apertão nele, dou um abraço nele. Mas o que é isso? É uma conquista de um relacionamento de muitos anos. Muitos anos de relacionamento gera amor. Com Deus é do mesmo jeito. Como é que você vai amar um Deus que você não se relaciona com Ele? Que você não constrói uma amizade com Ele? E o teu espírito ama Deus adorando. É a única manifestação espiritual que o teu espírito conhece. É a adoração. Então é obediência, relacionamento e adoração. A forma de amar a Deus. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, combate o bom combate. Qual é o nosso combate para a conquista de Deus, para a aproximação de Deus? É combater a desobediência pela obediência, é combater a insensibilidade pelo relacionamento, e é combater a negação de Deus pela adoração. Porque dessa forma nós estaremos entrando dentro do projeto de Deus para a nossa vida, pela obediência, relacionamento e adoração. Porque tem duas formas de você se encontrar com Deus: é você achar Deus pela palavra, pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ou você ouve para que você encontre Deus, ou você se torna um adorador para que Deus te encontre. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. De repente Ele te acha, se você é um adorador. Quem está entendendo, diga amém. Só vocês? Quem está entendendo, diga amém, com convicção. Amém. Deus tem promessa para todo aquele que crê, mas elas só se cumprirão mediante busca, vontade exercida, atitudes positivas, pensamentos em sinergia com atitudes. Ou seja, não é só sentimento não, queridos. Não é só sentimento não, é atitude. Atitude. Segundo aspecto da força da minha vontade. Deus e o diabo não agem da mesma forma. Deus e o diabo não agem da mesma forma. João, escrevendo à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e terei comunhão com ele, relacionamento com ele. Vou cear com ele e ele vai cear comigo. Jesus falava isso para a igreja que mantém ele lá de fora. Será que nenhum de nós faz parte dessa igreja, não? A igreja que mantém Deus do lado de fora? Porque eis que estou à porta e bato, ele bate para sair ou para entrar? Para sair ou para entrar? Certeza que é para entrar. Isso quer dizer que ele está do lado de fora. Será que de repente nós não mantemos Deus do lado de fora porque não exercemos vontade de tê-lo do lado de dentro? Efésios 4:27 fala: não deis lugar ao diabo. Interessante, eu anotei aqui
São quatro cunhas que Satanás usa para entrar na nossa vida. A primeira são as exceções. Nós sempre temos algumas exceções, sabe? Mas eu fiz, mas são algumas exceções. E nós escrevemos essas exceções. E você achou aí que é com você que eu estou falando? É com você, é comigo também. Todos nós temos exceções. A segunda são as concessões. Todos nós, pelas exceções, nós construímos concessões. Todos nós domesticamos alguma coisa. Tratamos o pecado por outro nome. Pecamos no varejo e confessamos no atacado. Alguma coisa assim que não mexa com nossa consciência muito. Só um pouquinho. Essas são as concessões que fazemos. Depois nós temos as autonomias. Ou seja, nós falamos para Satanás: Satanás, eu deixo até você bagunçar um pouquinho minha vida, mas quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Só que pela autonomia ele chega na soberania. Então são as exceções, as concessões, as autonomias e a soberania. E Satanás sempre entra, pelo menos na vida do cristão, sem ser convidado. Na vida de muita gente ele é convidado. São as 5 manifestações que já ensinamos para vocês muitas vezes: tentação, opressão, obsessão, possessão, consagração. Tá bom, ele entra na vida de muita gente, mas na do cristão, ele entra sem ser convidado. Ele é persona non grata nos nossos corações, mas ele entra. Ele entra nas intenções, nas exceções, nas concessões, nas autonomias, nas soberanias que damos a ele. Ele entra. E ele entra de forma furtiva. Deus dá ao homem o direito de escolha, a liberdade da vontade. Satanás tira do homem o direito de escolha e impõe sua vontade. Deuteronômio 30:19 fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, diz o Senhor, de que te tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus indica a verdade, mas faculta a escolha, porque nos dá livre arbítrio, para que possamos escolher e possamos caminhar em direção à nossa própria escolha. Ele nos lembra das nossas escolhas e nos diz que teremos consequência. Deus é honesto, sincero. Satanás não. Ele sempre esconde as consequências. Ele desconsidera os feitos e os efeitos, nos ludibriando com as causas. E aquela velha expressão que os fins justificam as causas, é ele que escreveu esse negócio. Inspirou alguém a escrever isso aí. Porque não é assim, os fins não justificam as causas. Satanás nunca se coloca numa bifurcação. Ele sempre te indica o caminho. E é sempre um único caminho. Ele não deu escolhas a Adão e a Eva, ele distorce fatos, distorce as causas. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o caminho é de Satanás. Esse mas aqui adversativo é Satanás. Mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, ele justifica o andar nesse caminho. Parece direito porque o homem é ludibriado, enganado pelas causas. Jeremias 21:8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A diferença é que Deus sempre te orienta à escolha correta. É impossível você ser profundo no relacionamento com Deus sem ser profundo no relacionamento com a sua palavra. Deus se apresenta pela palavra. Você quer saber qual é o caminho certo? A palavra te diz. Qualquer momento, consulte a palavra. Ela vai te dizer o caminho certo.
Então nós temos que a força da minha vontade tem que estar em sintonia com a força da vontade de Deus, e temos que, são duas expressões da verdade de Deus, duas. Deus sempre dá uma bifurcação. A palavra dele vai discernir para você o que você deve escolher. A alma do homem é composta por razões, emoções e vontades. Razões, emoções e vontade. Nossas razões deflagram o processo do autoexame. O que é isso aí? É 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Enquanto eu falo, você está se examinando. E quando eu falo, você fala, opa, isso aí doeu. Enquanto eu falo, você dá uma olhadinha, volta, fala, será que é comigo? Olhe bem discretamente, porque é muito provável que você vai se encontrar no espelho. Porque muitos de nós carregamos algumas dessas facetas, as nossas razões deflagram isso. As nossas emoções é o quebrantamento. Tem gente que reconhece, mas não é quebrantado. Não é quebrantado. Eu falava tempos atrás que no tempo em que eu me converti, não tinha conversão sem choro, sem lágrima. Hoje, quem quer aceitar Jesus? Não derrama uma lágrima, não tem expressão de quebrantamento, de arrependimento. E as nossas vontades, que é o exercício do arrependimento e tomada de decisão de mudança. Então, é a força da minha vontade. A força da minha vontade só será derramada quando tiver atitude. Olha o que Satanás faz com a mulher, lá em Gênesis 3:5. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável ao coração. Boa para comer, conclusão de razoabilidade. Boa para comer. Agradável aos olhos, conclusões de emoção aceita. Agradável. Desejável, conclusão da vontade por impulso da ação. Desejável. Nós temos que entender que a nossa vontade, ela tem que ser exercitada, não só experimentada. E em terceiro e último, sobre a minha vontade, terceiro aspecto, é que não podemos ter nossas escolhas isoladas das escolhas de Deus. A minha vontade só tem poder quando está em sintonia com a vontade de Deus. Vamos aprender como e concluiremos. Não podemos viver nossa vida isolados da vontade de Deus. Deus não quer somente nos salvar. Deus tem um projeto para cada um de nós. É o projeto de andar com Ele. Interessante que a Bíblia, por muitos anos, a Bíblia, ela era lida e as pessoas buscando nela a salvação eterna. Mas a oração de Jesus nos ensina, a oração ao Pai Nosso, ela revela coisas tremendas, porque Jesus nos apresenta o reino de Deus, em sintonia com o reino dos céus. Ele fala assim, venha o teu reino. Quando ele fala, venha o teu reino, que reino é esse? O reino dos céus. Seja feita a tua vontade, o reino dos céus. Assim na terra, como é no céu. Aí é o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra é onde nós vamos nos alimentar do melhor da terra. Então eu estou trazendo para vocês o reino de Deus. O reino de Deus é o exercício do reino dos céus na terra.
É você viver o céu na terra. Nós não podemos viver nossa vida isolados da vontade do reino de Deus, que é a implantação do reino dos céus aqui. E é simples assim, queridos, é simples assim. Preste atenção, isso aqui é tema de uma palavra que eu dei exaustivamente para vocês. Preste atenção para eu não ser pré-julgado ou mal julgado, tá bom? Quantos espíritos moram dentro de você? Todos sabemos a resposta. 2. Quais são o meu espírito e o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus não anula o meu espírito. Por quê? Porque a minha vontade é o meu espírito. Tem que estar em sintonia com a vontade de Deus, que é o Espírito Santo. Para quê? Para que haja uma sintonia entre o meu espírito e o Espírito Santo. Já viram quando o Erlon pega o violão aqui e ele começa a falar, aí ele já dá o tema da música quando ele fala ao microfone, né? Aí ele já dá o tema da música. Exemplo de um cântico que você dá o tema da música, Erlon, me ajuda aí. Grande é o Senhor. Se ele fala assim, o Senhor é grande, grande é o Senhor, está falando ainda. Quem vai cantar, já está pensando, ele vai cantar assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não vou cantar mais não, senão vou tomar o lugar dele. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, santo monte, né? A alegria de toda a terra. O que ele está fazendo? Ele está pré-anunciando a música, está dando uma direção. Mas quando ele pré-anuncia a música, ele já dedilha já o tom, dó. Quando ele dedilha o dó aqui, o contrabaixo ali atrás, que é o Igor, já se posiciona, né? A guitarra, que já está afinada ao violão, já coloca um dó, né? O Erlon está de costa, mas o Erlon dedilhou o dó e puxou no dó, geralmente é sol, né? Essa música, não é assim? Sol, ré menor, né? Você canta em dó? Que dó? Mas vamos lá. Aí ele puxa. Quando ele dá o tom, os outros instrumentos todos estão em sintonia com ele. Aí ele vai no compasso, que é o dedilhar, que é o ritmo da música. O que é isso aí? Isso chama-se sintonia. É o que o teu espírito tem que ter com o Espírito Santo. Porque senão ele vai estar cantando hino, você vai estar cantando um samba. E não vai adiantar nada. Vocês vão estar totalmente desafinados. E no relacionamento meu com o Paulo Henrique, nós somos amigos há muitos anos. Não vou falar que você é meu pediatra não, tá? Somos amigos há muitos anos, eu e ele. Agora, nossa amizade, eu precisei consertar muita coisa na minha vida, para ter amizade com ele. E ele precisou também consertar muita coisa na vida dele, para ter amizade comigo. Eu tive que mudar algumas coisas, ele teve que mudar outras coisas também, para que a gente pudesse entrar em sintonia. Mas teu relacionamento com Deus é diferente, porque Deus não tem que mudar absolutamente nada. Ele é perfeito. Então é você que tem que entrar no tom dele, no ritmo dele, no compasso dele, na altura dele, tudo. Quem tem que mudar somos nós. Então, se você tem 2 espíritos dentro de você, um deles está em constante mudança, que é o seu espírito. O dele não é imutável. O dele é imutável. Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês aqui. A força da minha vontade tem que entrar na força da vontade dele, porque senão, que força eu vou ter? Foi com você, meu amor, que eu expliquei alguma coisa parecida esses dias sobre isso? A gente estava viajando e eu falei para você assim, quando você está em sintonia com Deus, você duplica a tua força. Aí você me explica melhor. Aí eu falei para você, é como nadar contra a correnteza, não foi? Se você está a favor da correnteza, você tem a sua força mais a força da correnteza. Mas se você está contra a correnteza, você tem contra você a força da correnteza e o cansaço seu.
um esforço que é inútil, nadar contra a correnteza. É como diz o texto, dar murro em ponta de faca. Que o texto fala o que na Bíblia mesmo? É contra recalcitrar contra aguilhões, né? Dar murro em ponta de faca. Então, entenda uma coisa: a força da minha vontade só é força quando está em sintonia com a força da vontade de Deus. E o que prevalece é a força da vontade dele. Nós temos que aprender a andar com Deus. Você precisa aprender a andar com Deus. Não é somente aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ok, será salvo, será salvo. Mas e a convivência? Quando Abraão está indo para a terra prometida, Abraão pega o sobrinho dele, Ló, e fala para Ló assim: Ló, escolhe um local. O que Ló faz? Onde tem água, onde tem verde, onde tem planície, onde tem terra boa, deixa eu ver, é ali. Eu me guio pelos olhos. Lá, os meus olhos disseram que é lá. E Abraão fez como? Baixou a cabeça, orou ao Senhor e falou: Senhor, qual é a direção? Quem escolheu melhor? Foi Ló ou foi Abraão? Abraão. Ele não escolheu por vistas. Ele não escolheu pela vista, ele não escolheu pelas suas impressões. Ele não escolheu pela força de vontade de Deus, escolheu pela força de vontade dele. Onde ele foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Por quê? Abraão estava obedecendo um plano de Deus. Vá para a terra prometida, enquanto você vai, eu estou contigo. Para que lado fica? É o menos importante. Porque se Deus falou vai, você simplesmente vai. Acabou. Você não precisa conhecer os planos de Deus para estar em acordo com eles. Você não precisa. Eu tinha 20 anos de idade, recorri ao meu pai, eu precisava me emancipar aos 20 anos para poder casar. Eu queria casar com 20 anos. Meu pai me emancipou, mas falou para mim assim: olha, eu sou contrário a isso, eu vou fazer porque você está pedindo, insistindo, mas eu sou contrário, porque eu acho que se a natureza diz que você tem a maioridade com 21, para que você vai antecipar um ano? Bobagem, espera mais um ano e casa com 21. Mas eu queria casar. O que eu estou explicando com isso? Que a nossa vontade pode parecer boa aos nossos olhos, mas Deus tem os melhores planos para cada um de nós. Deus tem planos para cada criatura. Se os astros têm lugar no céu, Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem uma vontade para a tua vida. A melhor coisa a fazer é unir a tua vontade à vontade dele. Como? Pelo segundo item, a palavra de Deus. Então, observe a palavra de Deus. Quando você estiver observando a palavra de Deus, você terá com Deus obediência, pela alma um bom relacionamento com a palavra, você conhecendo a palavra, você conhece o próprio Deus, e pelo Espírito, pela adoração. E o item 1, você terá a tua vontade regida pelo próprio Deus, e não contrária a Deus. Tiago capítulo 4 fala assim: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passearemos um ano, contrataremos, ganharemos. Você não conhece o dia de amanhã. Você não conhece o dia de amanhã. Qual o melhor lugar para se viver? Qual a melhor igreja para se estar? Lugar bom é onde você cumpre a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, a minha vontade tem que ser submetida à vontade de Deus. E a vontade de Deus não se aplica na tua vida, não fará efeito na sua vida, a vontade de Deus, se a tua vontade for contrária à dele, porque Deus é um gentleman, Deus é educadíssimo,
Deus é fino. Deus não vai invadir a tua vontade, anular a tua vontade em detrimento à vontade dele. Deus vai agir no teu coração à medida que o teu coração se abrir para ele e entrar em sintonia com a vontade dele. Vamos ficar de pé? Deus atende aos anseios do nosso coração. Mas isso porque o coração dele está ligado ao nosso coração. Deus atende aos anseios do nosso coração. Então, se você está construindo uma vontade fora da vontade de Deus, Deus vai atender a tua vontade, mas essa não será a vontade dele. A melhor forma não é mudar a vontade de Deus. A melhor forma é mudar a tua vontade. Uma coisa que me saltou ao coração enquanto eu preparava essa palavra é lembrar algo que os muçulmanos fazem e são pilares do Islã. É o chamado Arkan al-Islam. O que é o Arkan al-Islam? É o prostrar-se perante Allah. Eles fazem isso 5 vezes ao dia. E nas orações deles, a primeira coisa que eles falam para Allah é a rendição. Eles se rendem a Allah. Interessante que no tempo de Jesus, lendo um pouquinho a respeito de grandes heróis da antiguidade, um deles Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, todo o povo conquistado, era todo ele colocado de joelhos perante Alexandre. Ele dizia que um povo de joelho é um povo obediente. Eu pergunto a todos vocês nessa noite, isso talvez sirva para alguns, não para todos, mas você já esteve de joelhos perante Deus? Submetendo a tua vontade à vontade dEle? Se rendendo à vontade de Deus? Ou você é muito importante para fazer isso? Ou de repente você se julga acima da média? Ou alguém que não age pelas emoções, talvez. Não age, você não vai se expor. Afinal, você tem um conceito a defender, a proteger. Que diriam seus clientes se te vissem de joelhos? Que diriam seus parceiros de negócio se vissem um homem nobre como você, uma mulher nobre como você, de joelhos? Pois é para isso que serve mesmo. É para que a gente diga a Deus: Deus, a minha vontade se curva perante a tua vontade nesse momento. Haja na minha vida com a tua vontade.